Imagina ter agentes especialistas em back-end, front-end, bancos de dados e outros setores que a gente tem para desenvolver um projeto. Imagina também ter diversas skills para fazer ações do teu projeto sem que tu precise criar elas. Workflows que vão desenvolver os projetos que tu quer da melhor maneira possível. Esse é o Anti-Gravity Kit, um recurso que a gente pode colocar dentro dos projetos do Anti-Gravity e ele vai balizar a forma que a gente desenvolve qualquer projeto, fazendo com que a gente tenha sucesso com muito menos prompts, ou seja, a gente cria um projeto excelente em menos tempo. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Eu vou te mostrar todas as funcionalidades do Anti-Gravity Kit, passo a passo, como instalar, como utilizar e a melhor forma de utilizar ele nos teus projetos com Anti-Gravity. É um excelente recurso, é totalmente gratuito e muito fácil de usar. Fica aí que vai valer a pena. Eu sou o Matheus Batista, programador há mais de 12 anos e agora estou explorando muito essas tecnologias com inteligência artificial e o Anti-Gravity é uma delas e tem me trazido muita alegria e a gente vai falar dele junto com o Anti-Gravity Kit. Falando de alegria também, galera, a campanha Faça o Matheus Feliz está funcionando bastante, estou cada vez mais alegre, está me deixando até mais alegre que o Anti-Gravity. Continua comentando aí, pode ser sobre o vídeo, alguma dúvida ou qualquer outra coisa que tu queira, eu vou te responder aí com o maior carinho, beleza? Bora começar então, que a galera já tá aí pedindo para eu encurtar minhas introduções, que eu tô me estendendo muito. Então, desejos atendidos, bora lá. Então, galera, hoje a gente vai explorar muito o Anti-Gravity Kit. A gente não vai ter uma introdução rasa, a gente não vai só instalar ele, não, a gente vai explorar ele ao máximo para vocês entenderem o potencial dessa ferramenta aqui, que é muito importante para o desenvolvimento de aplicações com o Anti-Gravity, né, que sejam robustas, seguras e também que a gente consiga desenvolver mais rápido, né, porque ele vai ajudar a gente a balizar o nosso desenvolvimento de certa forma que com menos prompts a gente vai atingir resultados muito bons, tá? E por que ele proporciona isso para a gente? Bom, ele vai trazer com ele, né, quando a gente instala 20 agentes, então esses agentes são como se fossem prompts de papéis de IAs que vão desempenhar funções específicas, como um é especialista em front-end, o outro em back-end, o outro em segurança. Então, quando a gente pede um prompt com ele instalado, ele vai ativar esses agentes sob demanda. Ou seja, quando ele vê que é uma tarefa de front, ele vai chamar um agente de front-end. Tá? Além disso, ele vai ter aqui várias skills. Então, skills também são prompts, vamos dizer assim, pré-programados no arquivo skillmd, que vai poder desempenhar uma rotina no nosso projeto. Por exemplo, verificar se o projeto tem alguma falha de segurança, verificar se podemos melhorar o SEO do projeto. Isso é bem importante para que a gente possa fazer essas varreduras de tempo em tempo e aí ter o nosso projeto sempre no topo, vamos dizer assim, conforme ele evolui. Tá? E também tem os workflows, que são essenciais para a gente criar o projeto. Então, em todas as etapas de desenvolvimento do projeto, a gente pode estar usando um workflow diferente, que eu vou mostrar aqui para vocês, que vai ajudar a essa etapa ser bem sucedida. Por exemplo, o planejamento do projeto. A gente tem um workflow que faz, ou melhor, ajuda a gente a planejar melhor o projeto que a gente quer criar. Tá? Então, esses três itens aqui vão ser os recursos, né, que a gente vai utilizar aqui detalhadamente um a um. Bom, o repositório é esse aqui, tá? Se vocês quiserem entrar, dar uma lida na documentação que estava ali antes, dar um start aí para fortalecer o cara, ou os caras, né? São alguns contribuidores. E aqui o que a gente quer é a instalação, tá? Então a gente precisa colocar isso no terminal num projeto de Anti-Gravity. E é exatamente o que eu vou fazer agora com vocês. Vou copiar o comando de instalação, vou abrir o Anti-Gravity, tá? Já coloquei numa pastinha que eu quero fazer o projeto. E aqui vai um adendo. Quando eu estou utilizando esses pacotes, né, como o Agent Kit, eu preciso estar na visão editor, a visão do Agent Manager. Não deixa a gente invocar os comandos com barra, que vão ser essenciais para que a gente possa disparar os workflows, tá? Então fica aqui a dica também. Pode ser que um dia eles mudem isso, né? Então também com a evolução pode ser que passe a funcionar lá, tá? Aqui a gente vai apertar o botão direito, New Terminal, e aqui no terminal eu vou colar o comando de instalação, que é aquele lá que estava no repositório. Esse npx /agkit-init. Então o que isso faz? De forma mais simplificada possível, baixa os arquivos e coloca nessa pasta Agent. Ele tem os agentes, tem as skills e os workflows, que é o que a gente vai utilizar, beleza? Aqui, né, para a gente deixar o vídeo mais dinâmico,
eu já preparei um projeto antes utilizando tudo. Eu vou comentar, junto com os prompts, cada um dos comandos e quando a gente usa as coisas aqui que a gente precisa para atingir o nosso objetivo, tá? Bom, o primeiro comando é um workflow que é chamado Brainstorm, tá? Que ele vai fazer a parte de planejamento do projeto. Então, eu vou colocar aqui meu prompt, tá? E aqui, para ativar o workflow, eu vou digitar /brainstorm, tá? Ó, e eu acesso ele. Então, ele tem que ficar assim, ó, acesinho, tá? Senão, quer dizer que se não ficar assim, a gente não vai estar utilizando o workflow, tá? Então, aqui eu peço para criar um aplicativo de gerenciamento de tarefas, tipo Todoist. E a ideia é essa, né? A pessoa entra no app, faz login, ela consegue criar tarefas, cada tarefa pode ter uma data limite, ela pode marcar se é urgente, aí tu pode pegar o teu print screen, né? Tirar um print aqui do prompt e transcrever com o GPT. Mas a ideia é criar um Todoist fodão aqui para a gente explorar tudo desse cara. Vou abrir mais um pouco a parte aqui e ficar mais fácil para vocês, tá? Eu vou prosseguir com esse comando e aqui a gente já vai ver o Agent Kit em ação. Ele vai ativar ali aquele workflow e isso desempenha uma tarefa diferente, né? Tem alguns workflows que não vão fazer nada aparentemente aqui com a gente, mas esse aqui ele vai fazer esse brainstorm, então ele vai fazer algumas questões para a gente conseguir tirar essas dúvidas iniciais e ele conseguir fazer o planejamento do MVP, vamos dizer assim, do app. Então, ele citou aqui, né? Portão socrático, que é o Socratic Gate, que na própria documentação fala, né, para a gente sempre responder esse cara aqui, porque ele vai ajudar o Antigravity a pensar melhor, tá? Só uma coisinha aqui que eu não comentei, é que como tá tudo em inglês desse cara aqui, se a gente não explicitar que a gente quer em português, ele vai responder as coisas em inglês, tá? Então, coloquem isso pelo menos no final do primeiro prompt, para que ele responda em português para vocês, tá? E aqui ele finalizando eu já mostro o que a gente precisa responder para ele começar a criar o projeto. Ó, então ele pede a nossa atenção aqui. A gente precisa responder essas 3 perguntas para ele poder seguir. Então ele pergunta qual que é o design. Então, para o Visual Premium, você prefere uma linha de glassmorfismo dark ou técnico minimalista? A gente vai lá e começa a responder. Vou botar aqui, é isso aqui, 2. Escopo de autenticação. Queremos algo robusto, com login, senha e JWT, ou algo super simples, apenas usuário local? Login, né? Então vamos avante com o projeto, né? Não vai ser projetinho ruim, não. Complexidade das tags. Uma tarefa pode ter várias tags ao mesmo tempo ou apenas uma etiqueta por vez. Várias tags. Então eu vou responder essas 3 coisas. Foi o que ele teve de dúvida no nosso prompt inicial. O teu pode ser mais dúvidas, menos dúvidas ou não ter, né? Dependendo do primeiro prompt. E quando a gente prossegue aqui, ele vai criar o plano do projeto, tá? E dependendo das tuas configurações do Antigravity, ele já vai sentar o código aqui, ou ele vai começar a te promptar para ver se tu quer seguir o plano ou não, tá? Então, beleza, né? A primeira parte explicada, a gente utilizou o workflow ali de brainstorm, né? E agora aqui, nesse progresso de criação de código, ele já começa a ativar os agentes que estavam lá criados, né? Esses agentes aqui, né? Ele já começa a identificar quais agentes que ele tem que solicitar para executar as tarefas, tá? E aqui eu vou aceitar os comandos, né? Esse prompt inicial do Antigravity é o que mais demora, né? Que ele vai criando a estrutura de pasta, vai instalando os pacotes, então a gente vai ter que aceitar bastante coisa. Vou dar uma cortadinha, quando ele voltar aqui eu já retorno com vocês, tá? Ah, galera, lembrando, né? Se vocês não têm tanta familiaridade com o Antigravity assim, a gente tem aqui no canal um mini curso gratuito, quase 1 hora, bem denso, ensina tudo sobre a interface, eu crio um projeto também, eu faço o deploy, então tem todo o ciclo de desenvolvimento da aplicação aprendendo Antigravity. Eu vou deixar a thumb aqui do vídeo e também o izinho para vocês poderem acessar o vídeo depois, tá? Recomendo fortemente para quem quer aprender as bases, os fundamentos do Antigravity. Bom, quando ele retornar, eu volto também. Bom, galera, ele voltou aqui, ó. Eu vou aceitar todas as alterações, tá? E aqui ele fala que eu tenho que rodar esses comandos para acessar o projeto, tá? Então eu vou pedir para ele fazer isso, né? Porque a gente pode encurtar esse caminho, não precisa digitar esses comandos, tá? Então eu vou abrir aqui quando ele mandar para mim. Ó, falou que teve um erro ali e tal. Provavelmente ele vai corrigir. E logo eu vou conseguir abrir esse app aqui no navegador para ele poder fazer os primeiros testes, né? Ó, galera, eu abri o projeto aqui. Foi esse projeto que ele criou, tá? Aí ele
criou aqui sem a autenticação, né? Então, a gente vai ter que pedir para ele habilitar essa forma da gente entrar, né? Senão, a gente vai ficar aqui travado nessa tela do login, que não é interessante, né? Então, vamos fazer um prompt aqui para ele poder criar o registro e também que o login funcione. Então, eu pedi aqui para ele criar a parte de autenticação do usuário, página do login e registro e fazer o cadastro ser funcional no sistema. Aí, novamente, né, eu tinha falado, mas cada vez que a gente envia um prompt, o que vai acontecer é que ele vai encontrar o melhor agente, né, o Kit, para poder executar a tarefa. Então aqui, aguardo novamente e depois vamos ver como é que vai funcionar essa autenticação para a gente poder entrar no sistema ali que ele acabou de criar. Então, ó, ele voltou aqui com a parte de registro. Vamos lá dar uma olhada. Ó, aqui é o cadastro, né? Então, vou botar aqui o meu nome. Vamos entrar então. Ó, erro registrar o usuário. Então, eu recebi um erro aqui. Isso é bem importante porque a gente pode ver algo em ação aqui, tá? Eu vou pegar aqui o erro. Ó, vou copiar. Vou voltar no Antigraft e vou falar aqui, ó. Agora com o workflow de debug. Aqui, ó. Debug, /debug. Houve este erro ao registrar o usuário. Analise e corrija. Então, esse workflow de debug, ele é útil para esses erros que acontecem. Então, em vez de mandar apenas o erro para o Antigraft, a gente pode estar colocando esse workflow para rodar e ele tem todo um processo de depuração para resolver o problema. Então, vamos ver ele em ação aqui e depois a gente vai testar de novo. Então, vamos lá. Ele voltou aqui com o ajuste. Então, eu vou testar aqui agora, galera. Vamos lá, colocar o nome, e-mail, senha, e aqui ele fez a autenticação. Beleza. A gente tem aqui o projeto inicial, tá? Então, vamos ver se ele já... Olha, não tem cadastro tarefas e tal, né? Mas ele já está funcional e com a parte de autenticação, tá? Então, agora eu vou avançar um pouco no sistema. Eu vou falar da edição de perfil do usuário, depois para fazer esse CRUD de tarefas, né? Então, tudo que a gente vai precisar para ter o sistema completo. Então, meu próximo prompt vai ser esse aqui. Agora eu preciso guardar os dados do usuário, cada pessoa que logar precisa ter um perfil dela, né? Uma área para acessar o nome, e-mail, foto, as tarefas dela, cada tarefa tem título, descrição, se está feito ou não. Então meio que estruturando o banco ali para ele poder criar essas áreas, né? As categorias são fixas por enquanto, trabalho pessoal, estudos, casa e as tags a pessoa cria na hora, né? Montou o banco e cria uma tela de perfil de usuário mostrando os dados dele e um botão para sair da conta. Então, próximo prompt é um avanço do projeto, algo que a gente faria normalmente, né? Aqui, a gente não está utilizando nem o workflow e nem uma rule, mas ele está, sim, por baixo dos panos, ativando os agentes para desempenhar melhor, tá bom? Então, esse que é o potencial do Kit. Ele vai cuidar do projeto para a gente só precisa pedir o prompt e ele vai fazer o resto. Então, olha só, galera, ele voltou aqui, a gente vai testar lá. Agora, a gente deve ter uma aba de perfil e, opa, estou lendo o projeto aqui. Talvez ele tenha desligado os servidores. Vamos pedir aqui para ele. Ou alguma mudança no banco de dados, né? Fez ele ter que derrubar o servidor, tá? Então, vou botar aqui. Ó, galera, então vamos testar aqui. Né? Então, ele tem aqui a dashboard, minhas tarefas, identidade, que é o perfil, onde eu tenho os meus dados aqui e eu posso encerrar a sessão se eu quiser, que é fazer o logout, beleza? Bom, agora eu quero ter a possibilidade de inserir tarefas, né? O prompt vai ser esse aqui. Agora, as funções do sistema de tarefas, né? O usuário precisa conseguir criar uma tarefa, ver a lista de todas as tarefas, editar, deletar e clicar no botão para marcar como concluída, tá? Então, instruções para a gente poder fazer a parte de gerenciamento de tarefas. Vou processar de novo aqui, novamente, o Kit vai escolher o melhor agente e aí a gente vai ver o resultado e depois eu quero mostrar um outro comando para a gente melhorar a interface aqui do sistema, tá? Só deixa isso aqui rodar e eu já vou mostrar para vocês. Ah, detalhezinho também, se tu quer se aprofundar mais nesse mundo do Vibe Coding, não se esqueça, baixe nosso guia completo de Vibe Coding, o link está aqui na descrição, é totalmente gratuito, tem mais de 50 páginas e foca muito nisso, criar projetos assistidos por IA, né? Antigraft, Cloud Code e outras IDEs que dão essa possibilidade. Baixa lá e vê que o material realmente é de qualidade. Bom, vamos esperar aqui e logo retorno para mostrar para vocês o resultado. Bom, galera, ele voltou aqui, agora com a parte de tarefas, né? Vou fazer o teste também. Tudo que a gente cria é bom testar, né? Ó, minhas tarefas, nova tarefa, tá aqui, categoria, ó, aqui tem as tags, né? Eu posso iniciar a tarefa e ele deu erro, tá? Então a gente volta lá, vê aqui no console e copia todos os erros, né? E cola para ele lá. A gente pode utilizar o debug se quiser, ou agora que a gente já ativou esse workflow, né?
a gente consegue também estar utilizando sem. Então, vou botar aqui, ó, analise e corrija os erros do projeto. Então, agora, quando ele corrigir, eu retorno lá e vou testar a questão das tarefas. Bom, vamos lá, vamos testar de novo aqui então. Vou botar aqui o nome para tarefa. Ó, aqui agora já carrega as categorias. Posso colocar um prazo limite. E aqui seriam as tags, tá? Vou iniciar a tarefa, ele vai cadastrar no banco. Aqui eu posso marcar como completa, né? Aí para excluir, ó, tem a exclusão com modal. Então, beleza. A gente já tem aqui, né, um sistema de CRUD funcionando, tá, galera? Só que aí a gente se depara com outro problema. Pô, o design está ruim, né? Então, como é que eu vou melhorar a questão estética do projeto? É bem simples também. Eu tenho um workflow para isso. Vai ser o UI UX Pro Max, tá? Aí eu vou ativar ele e embaixo coloco o prompt. Então, eu quero que a parte mais importante do sistema, né, o painel principal, que o usuário vê quando loga. Então, na lateral esquerda, menu de navegação com ícones, início, minhas tarefas, categorias, configurações, o nome e foto do usuário logado lá embaixo. Na área principal, uma saudação, bom dia fulano, cards grandes, um gráfico mostrando quantas tarefas a pessoa completou nos últimos 7 dias, embaixo da lista de tarefas, posso vencer, né? Botão flutuante para criar tarefa. O visual tem que ser moderno, fundo escuro, com aquele efeito de vidro fosco nos cards. Então, eu defini assim e vou utilizar o workflow de design do Kit, tá? Então, aqui, às vezes, o workflow de design, ele faz algumas perguntas, né? Então, também precisamos parar para responder, tá? Que vão ser essenciais para que a gente atinja um resultado bom. Então, veja aqui, ó, ele já criou até também uma pasta de Design System. Isso vai fazer com que o projeto persista esse design nas próximas telas, se houver, tá? Isso é bom também. Vamos ver como é que ele vai conduzir o processo. Ó, galera, aqui ele foi lá e me entregou agora a parte de design. Então, como a gente pode ver, melhorou bastante, né? A gente consegue ver aqui, tem os gráficos, tem os cards com ícones, o perfil também melhorou. Ficou bem interessante. Deixa eu ver a parte de login aqui, se ele já mudou. Mudou também. Vamos então entrar aqui já para testar o login. Ó, logou certinho, então show de bola. Essa parte de design, realmente, o workflow ali, ele é muito interessante. Outro que eu gosto bastante é o de testes, tá? Porque escrever testes ali é realmente bem complicado, né? Leva bastante tempo. A gente tem aqui esse workflow /teste, tá? Que eu posso simplesmente solicitar os prompts dos testes que eu quero. Então, eu gosto de fazer uma parte do sistema e pedir para criar o teste de toda essa parte. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu detalhei cada uma das funcionalidades. Então, /teste, crie testes para garantir que o app funciona direito. Criar uma tarefa para ver se funciona, editar, deletar, marcar como concluída, os filtros, mostrar as tarefas certas, se todas as páginas estão acessíveis. Tu pode botar outras coisas que tu queira aqui. Pode ser autenticação, né? E um teste de fluxo completo. A pessoa loga, cria tarefa, marca como feita, deleta e acessa as páginas dos sistemas. Tudo isso tem que funcionar sem erro, tá? Aqui essa parte de executar depois, né? Então, vou tirar aqui, ó, e vou pedir para ele criar os testes. Então, ele vai instalar alguns pacotes. No projeto de base, ele instalou o Playwright, né? Vamos ver o que ele vai instalar aqui. Mas o legal é que agora o sistema vai ter testes automatizados. Então, posso pedir para ele executar de tempos em tempos e eu consigo manter o projeto. Ó, aqui também foi o Playwright. Consigo manter o projeto sempre testado, né? Aqui acaba aquele peso de testar tudo 100% sempre, né? Então, é bem legal porque se eu esquecer de alguma coisa, né? Claro que a gente tem que testar, a gente sabe que tem um teste para aquilo. Então, é fundamental, tá? Bom, vou esperar ele terminar toda essa criação de testes e eu vou pedir para ele executar para vocês verem como é que fica. E ó, galera, aqui ele já criou todos os testes e também executou, mas eu posso pedir sempre que eu quiser dessa maneira. Execute os testes para vermos se está tudo certo. E aí ele vai reexecutar tudo novamente para que garanta que o sistema está funcionando, tá? Eu não preciso, né, referenciar o workflow de novo, tá? Basta pedir, porque agora os testes já estarão no projeto, né? E isso faz com que o Antigraphs também entenda, né? Então tá aqui, ó, E2Z é a pasta de testes, tá? Então vou esperar ele executar, mostrar o resultado para vocês, né? Talvez alguma outra coisa ele não consiga, ali por alguma limitação, talvez da ferramenta. E a gente poderia fazer esse teste manual, talvez, ou lidar com isso de alguma outra forma, né? Bom, galera, retornou aqui, ó, e aí assim ele conseguiu terminar todos os testes, tá? Então, ele corrigiu um erro de 404, um erro de 500 aqui em outro lugar. Então,
ele melhorou meu projeto sem eu ter que ter enfrentado esses erros, né? E aí a gente vai avançando no projeto, vai pedindo novos testes, vai testando e garantindo que o projeto fique muito bem feito, né? Que ele consiga cumprir seu papel, tá? Bom, até aqui eu espero que tenha dado para entender um pouco o papel dos agentes, tá? Um pouco o papel ali também dos workflows. E agora eu quero falar das skills, né? Inclusive a gente tem um vídeo aqui sobre a criação de skills do Antigravity, tá? Vou deixar a thumb aqui e o izinho também para vocês verem depois, para vocês aprenderem a fazer isso no projeto de vocês, né? Aqui a gente tem algumas prontas, mas é interessante vocês criarem as próprias, porque dependendo do projeto que vocês estão fazendo, né? Essas aqui, elas são generalistas e não vão funcionar tão bem. Então, aprender a criar skills no Antigravity é uma habilidade assim essencial para poder criar bons projetos também, tá? Então veja o vídeo depois. Bom, continuando aqui, eu vou pedir aqui para ele utilizar a skill de Clean Code, né? Para verificar se o projeto segue as boas práticas. E aí, ele vai me criar um relatório, né? A skill, eu não gosto tanto de utilizar ela logo de cara, eu prefiro pedir um documento antes para poder entender o que aconteceu e depois sim executar o que eu quero, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pedir um relatório do que tá bom e o que tá ruim, né? E ele vai me fornecer em seguida. Então, ele vai utilizar essa skill ali, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir exatamente a skill que eu estou falando, né? Então, ele consegue se referenciar. Mas se tu quiser ter mais certeza ainda, tu pode colocar o nome certinho da pasta aqui. Aí ele vai mirar ali com o sniper, né? Mas aqui já funciona, como vocês viram, não tem problema, tá? Então, ele vai analisar e logo ele vai montar o relatório aqui, eu mostro para vocês. Olha, enquanto a gente lê aqui, ele já me entregou o relatório, né? Eu vou executar um outro que eu gosto muito, inclusive lá naquele vídeo que eu falei para vocês, eu crio também para o meu projeto, que é o de SEO, né? Eu cito aqui bem certinho, SEO Fundamentals, para ele criar uma verificação de Search Engine Optimization. Então aqui, ó, aqui está os pontos de melhoria, né? Pontos positivos, no caso, depois pontos de atenção, onde a gente tem que melhorar, isso primeiro no back-end e depois no front-end. Então, a gente tem aqui um plano de ação recomendado também para poder implementar esse plano no próprio código. E aí, para executar, basta pedir. Ele criou um arquivo MD. Na verdade, não. Esse aqui ele criou um artefato, tá? Então, a gente precisa pedir para executar o nome do artefato para que ele faça a execução do plano de auditoria, tá? E aqui, quando ele retornar com o de SEO, eu já mostro para vocês também. Olha, ele me entregou o Cell SEO Audit aqui. Então, aqui eu posso ver também o que eu tenho que melhorar em SEO para facilitar, né, que meu projeto seja encontrado no Google. Então, aqui ele citou a meta description e as tags OG, né, Open Graph. Então, bem legal. Isso aqui vai possibilitar, né, que o meu projeto tenha mais acessos orgânicos. Então, dê uma lida, né? A gente pode ir lá na documentação, dar uma lida em tudo que ele tem aqui para entender melhor como que a gente vai utilizar cada um desses itens, tá? Costumem fazer isso também. Não fiquem só pelo conteúdo dos vídeos que vocês veem por aí, tá? Inclusive os meus, tá? E a fonte fiel de informações é a documentação. Isso é desde quando eu comecei a programação há mais de 12 anos atrás, tá? Bom, outro cara que eu acho interessante, mas é bem específico, é o workflow de orquestração, Orchestrate, tá? E esse cara vai fazer com que a gente passe uma tarefa bem complexa e ele destrinche ela em vários agentes diferentes. Então aqui eu tentei fazer isso com esse recurso aqui, ó. Quero adicionar um sistema de aviso para o usuário, precisa ter um sininho no canto superior direito, com um númerozinho vermelho. Quando clica no sino, abre uma lista com os avisos. Cada aviso mostra o que aconteceu e quando. O usuário pode marcar como lido. Os avisos o sistema manda quando falta um dia, né, para a tarefa vencer, quando a tarefa atrasa, e bônus, manda um e-mail para o usuário todo dia de manhã, listando tarefas que tem para fazer no dia. Crie o sininho no header, o drop-down de notificações e uma tela separada para ver todas as notificações antigas. Faz tudo o que precisa fazer para funcionar. Então, aqui tem várias tarefas, tem de front, tem de back-end, né, de banco de dados, e ele vai orquestrar para ver qual a melhor maneira de fazer isso aqui utilizando o Kit. Então, quando a gente tem uma tarefa muito complexa, ou a gente quer adicionar uma funcionalidade grande, pode ser que o Orchestrate ali seja a melhor opção, tá? Então, vou esperar ele montar o plano aqui e mostro para vocês como é que ele segue. Então, olha só que legal, cara. Ele terminou aqui e ele fala exatamente quais agentes foram determinados para quais tarefas. Então, nessa daqui, ele utilizou o de back-end, o de front-end e o de teste. E aí, ele concluiu a tarefa com um teste e pronto, está tudo feito. Agora, a gente pode ir lá no sistema e nós mesmos fazermos o teste, né? Então, ó, aqui em minhas tarefas, eu tenho a sineta, né? E aí, quando tiver uma notificação, a gente vai ser avisado aqui
com ela chegando, né, para ser cumprida ou se ela já está atrasada, beleza? Bom, galera, vou mostrar outros dois comandos para vocês aqui que eu gosto bastante, que é o status, tá? Então, ele vai mostrar como está o projeto numa visão geral. Então, eu boto aqui, mostra como está o projeto, quero saber o que está pronto, o que falta fazer, tem algum erro ou aviso para resolver. Então, ele vai conseguir ler o código, ler os artefatos e vai me mostrar aqui, na prática, como está esse projeto aqui. Serve para a gente recapitular projetos antigos que a gente não mexe faz tempo, serve para a gente ver como é que está o projeto na questão de andamento, se a gente fez, por exemplo, um planejamento maior do que somente o que era o escopo inicial do MVP, né? E ele colocou isso no artefato. Então, com base nisso, né, eu consigo ter esse resumão geral, tá? Então, bem interessante. Então, veja aqui, galera, esse aqui é o resultado final, né? Então, ele fala o que já foi completo, o que precisa fazer, né? Foi o Clean Code CO, que a gente só começou. E aqui ele fez também um check, né, do orchestrator que a gente usou e tal, como é que tá para acessar o back-end e front-end. Então, bem interessante, né? E também tem o outro workflow que eu gosto, que é o Enhance, que é o de melhorias, tá? Então, a gente pode botar aqui, ó, dá uma melhorada geral no projeto, ver se tem código repetido, se tem algo que pode ficar mais rápido, se tem alguma parte confusa. Então, melhorias gerais que a gente pode citar aqui para ele deixar o projeto, né, mais performático, para ele deixar o código menos repetido. Então, tem várias opções de melhorias nesse workflow aqui, tá? Então, recomendo dar uma olhada nesse também. Então, galera, olha só, esse aqui foi o retorno dele, tá? Então, no Enhance, né, ele foi lá e já fez as melhorias de Clean Code e SEO Audit. Então, ele pegou o que estava pendente ali das skills e melhorou o projeto com isso. Ele foi lá e fez o teste do back-end, né, e o front-end falhou aqui por algum motivo. Mas a gente já sabia que estava tudo certo, né? Então não tem problema também que a gente acabou de fazer o teste, beleza? Então vamos lá ver o projeto. Ó, tá totalmente funcional aqui, né? Sem erros nenhum. E ele fez aquelas melhorias que ele citou para nós, tá? Então, galera, assim a gente encerra esse nosso tour aí pelo Anti-Gravity Kit. Vou deixar o link aqui na descrição também. Baixem, testem, comentem aqui, quero saber o que vocês acharam aí, se gostaram ou não desse recurso a mais que a gente tem para desenvolver. A ideia, né, é bem simples. A gente vai ter à nossa disposição vários agentes, vários workflows e várias skills já prontas e testadas para a gente implementar no nosso projeto. E aí meio que o desenvolvimento, né, ele se torna padrão, onde a gente precisa se preocupar mais com o prompt que a gente vai enviar do que se as coisas estão, né, indo por um caminho correto, pois tudo que está lá já instruído no agente baliza o projeto que a gente está criando e a gente vai ter sucesso com ele com menos prompts, ou seja, a gente tem um projeto pronto mais rápido. Então, espero que vocês tenham curtido essa novidade aí. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, isso é importante para fortalecer o nosso trabalho. E, claro, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!